Boa noite, amados. Pai seja com todos vocês. Amém. Eu queria repartir algo com vocês, porque na verdade eu trabalho já no comércio há muito tempo e eu ando em muitos lugares e lido com uma clientela e eu venho percebendo que realmente o nosso país passa por um momento difícil, né? Há muito desemprego realmente. E além do desemprego, nós também encontramos muitas pessoas endividadas, muitas pessoas com muitas dificuldades. E nós que cremos no Senhor, né, que servimos a um Deus vivo, a gente ouve muito, pelo menos eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando que não existe crise para o crente, não, que para o crente não tem crise, que para o crente não tem. Eu já vi algumas pessoas falando de algumas palavras, postando algumas coisas, de que não, para o crente não tem crise, que a gente não enfrenta crise. Amados, isso não é uma verdade. Tá? Nós, como cristãos, também enfrentamos crises. A crise, ela também chega a nós. E nós olhamos na Bíblia, na palavra, amados, que em alguns momentos das Escrituras o povo de Deus também enfrentou crise. A gente vê, por exemplo, que José, né, ele foi usado por Deus num momento de crise, e essa crise afetou todas as pessoas, né, a todas as pessoas. Você vai perceber que o próprio povo de Deus, né, os irmãos de José, eles vieram de suas terras e foram ao Egito buscar alimento, porque não tinha alimento. Então a crise afetou também a igreja, afetou também as pessoas. A gente percebe, por exemplo, que Moisés, quando Deus falou para Moisés tirar o povo do Egito, que no meio do caminho, na caminhada, o povo passou por algumas lutas, por algumas dificuldades. Quando o povo chegou a pedir água, é porque eles já estavam com sede. Quando chegaram a pedir carne, é porque não tinha. Então, existia a crise. E a crise, ela, de certa forma, ela também encosta em nós, ela se aproxima de nós. O que vai fazer a grande diferença, e eu queria repartir com vocês aqui, são dois pontos interessantes. É a provisão de Deus na crise. Existe um texto que fala sobre isso, que é o texto, por exemplo, que você pode conferir depois aí na tua casa, muito interessante, que nos respalda bastante. Deixa eu localizar aqui e dizer para vocês. É Filipenses, capítulo 4 e verso 19, né? Ele fala que nós seremos supridos em Cristo Jesus, que todas as nossas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Filipenses 4,19, você pode conferir depois, né? Então, esse texto fala de uma provisão que realmente vem de Deus. Você não tem de onde tirar, não tem o que fazer, mas Deus, pelo seu milagre, através de Cristo Jesus, Ele há de nos suprir nos momentos difíceis. Mas nós também precisamos entender que no momento da crise, Deus também nos concede sabedoria para passarmos e para superarmos essa crise. E eu queria falar sobre 5 passos, 5 pontos, 5 maneiras que nós, como cristãos, devemos viver em um momento de crise. Eu não vou falar os 5 hoje, eu quero falar de um primeiro ponto hoje, que nós precisamos de seguir e de observar. A gente vai seguir falando sobre os outros 4, mas hoje eu queria falar sobre um ponto, que é a humilhação. Antes de tudo, vamos ler um texto bíblico. Você que tem a sua Bíblia aí na sua casa, eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 14, e no verso 8 de Provérbios. Provérbios 14 e verso 8. Você que tem a sua Bíblia na sua casa pode acompanhar aí. Veja bem o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 14 e verso 8. Diz assim para nós: o zombador
busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente aos que têm discernimento. O que é isso, amados? Nós precisamos ter discernimento dos tempos em que estamos vivendo. O zombador, ele olha para o problema e ele passa por ele finge que não tem problema. Ele finge que está tudo bem. Ele até ostenta uma autoimagem perto das pessoas. E eu estou falando de alguns crentes. Ele paga as coisas, né? Ele quer demonstrar que está tudo bem, ele gasta o que não pode, compra o que não pode. É um insensato, é um tolo. Mas o sábio, ele identifica os tempos. Ele sabe reconhecer o tempo difícil. E ele se prepara, se mune, se arma para enfrentar esse tempo difícil. Eu queria falar sobre um primeiro passo aqui, e esse primeiro passo é humilhar-se. No momento da crise, você que está me ouvindo agora, tá apertado? Está endividado? A crise te pegou, a coisa está feia? Primeiro passo, querido, você precisa de se humilhar. Como que é esse processo de humilhação? Bom, primeiro, a Bíblia diz em Romanos 12 que nós devemos comunicar aos santos as nossas necessidades. Precisa haver uma comunicação. Eu me lembro que há uns dias atrás eu encontrei uma moça, uma amiga, uma irmã inclusive, e também uma cliente, e ela tinha um débito na empresa que eu trabalho, e ela veio dizendo para mim que estava passando muito aperto, o marido desempregado, ela desempregada, e ela estava, até para comer estava difícil, foi mediante milagre e tal, e ela falando das necessidades dela, e interessante que ela dizia para mim assim, mas eu não comuniquei com ninguém, foi só eu e Deus orando. E eu ouvindo ela, depois que ela acabou de falar, eu disse para ela, filha, a Bíblia, a palavra de Deus, ela manda nós comunicarmos aos santos as necessidades. Precisa haver uma comunicação das nossas necessidades. Nós precisamos comunicar. Eu disse para ela, Deus ele é ordenado. Deus ele ordena as coisas. Então, eu posso contar com Deus, eu posso orar e falar, Senhor, eu preciso de um milagre, de uma porta aberta. Sim, eu preciso, eu posso fazer isso. Mas antes disso, eu preciso comunicar. É como se eu falasse com Deus assim, Deus, prepara um milagre para mim para resolver o meu problema. E Deus do seu trono dissesse assim, mas meu filho, o milagre é a igreja. Eu já preparei a igreja está lá, os irmãos estão lá, aqueles que vão te acolher e suprir as suas necessidades estão lá. Eu já preparei a provisão para você. Deus é ordenado, irmãos. Paulo escreve a Timóteo, e ele escreve a Timóteo dizendo assim, Timóteo, não acolhe aquelas viúvas que não são verdadeiramente viúvas. Eu ficava me perguntando, do que Paulo estava falando? Será que Paulo estava falando de alguma viúva, de alguma mulher que pegou seu marido, escondeu no porão e estava fingindo que era viúva? Será que era isso? O que é uma pessoa, uma mulher que não era verdadeiramente viúva? Porque para minha esposa ficar viúva, a única coisa necessária na minha cabeça é que eu morresse. Se eu morrer, ela fica viúva. Eu fiquei tentando entender o que mais Paulo estava querendo exigir de alguma mulher para que se tornasse viúva. E ele segue explicando a Timóteo várias coisas, e uma delas ele diz assim, vê se ela tem filho vivo, se ela tem descendência, se ela tem neto, porque é honroso que os filhos e os netos socorram essa mulher. Então, antes da igreja ir e abraçar e socorrer e suprir, havia um pastoreio. Primeiro vai ver se tem filho vivo, vai ver se tem neto, eles têm que socorrer. Então, amados, Deus segue uma ordem. Antes de tudo, está apertado, a coisa ficou feia, comunique aos santos as vossas necessidades. O primeiro santo, ou os primeiros santos que você deve comunicar é a sua família. Tem que chamar a esposa, tem que chamar os filhos e tem que dizer, a coisa não está legal, está apertado, o papai está apertado, a mamãe está apertada, então nós vamos cortar o hambúrguer, nós vamos cortar o cachorro quente, nós vamos fazer
algumas modificações dentro de casa para que a gente possa honrar os nossos compromissos. Humilhar é chamar a família, é abrir o coração e dizer, olha, o negócio não está bom, vamos mudar a nossa forma, vamos ficar menos tempo com o chuveiro ligado, vamos tomar um banho mais rápido, caprichoso, mas mais rápido, não é verdade? Então, amados, essa humilhação ela começa por aí. E depois a gente precisa também se humilhar diante dos irmãos. O que é se humilhar diante dos irmãos? A galera sai de uma reunião e todo mundo fala assim, vamos comer pizza. E aí aquele irmão cheio de autoimagem vai tirar às vezes aquele dinheirinho que está contadinho para pagar água, para pagar luz, para pagar o açougue ou a padaria, ou seja lá qual for o compromisso, e ele não tem coragem de virar e dizer assim, irmãos, o negócio está meio feio pro meu lado. Eu, para ir comer pizza com vocês, eu vou, mas eu vou na bênção. Eu preciso que alguém me abençoe. Ó, o negócio não está legal, o negócio não está bom. E aí sabe o que vai acontecer? Ou essa igreja vai pagar para que você coma a pizza, não, querido, vamos lá, a gente quer te abençoar. Ou essa igreja vai ser ainda mais revelada e ninguém vai comer pizza. Não, vamos pegar esse dinheiro da pizza, vamos ver o que a gente pode fazer para socorrer esse irmão. Então, amados, é se humilhar, é abrir mão da autoimagem, é compartilhar, comunicar com os santos. Irmão, o negócio está feio. É aquele churrasco do final de semana que a igreja marcou, cada um tem que levar um quilinho de carne, uma Coca-Cola. É você dizer, querido, eu estou apertado, cara, eu não estou podendo não, eu vou no churrasco, mas eu não posso levar. Eu estou vivendo esse tempo, e esse tempo, e esse tempo, e para mim agora fica complicado, querido. Então, querido, você precisa comunicar aos santos a sua necessidade. Você precisa se humilhar, você precisa realmente mostrar que a coisa não está legal. Uma outra coisa que você precisa fazer é ir em quem você deve. Faz parte do processo de humilhação. E em quem você deve. Você se lembra de Zaqueu quando se converteu? Ele disse assim, ó, se eu tenho destituído alguém, eu vou então recompensar 4 vezes mais. Talvez você não vai pagar quem você deve 4 vezes mais, mas você precisa ir se humilhar. Dizer, querido, eu estou passando um aperto, eu estou passando um momento difícil, olha, eu quero te pagar e eu vou te pagar, mas se segura um pouquinho, você espera até o mês que vem, ou você pode dividir isso aí, parcelar para mim, renegociar para mim. Processo de humilhação, querido. Lembra daquele jovem rico que chegou para o Senhor e disse assim, bom mestre, o que mais que me falta? O que me falta mais? E o Senhor, diz a Bíblia aqui, fitando nele o amor, e disse, pega tudo o que tem, vende e dá para os pobres. Ele não poderia simplesmente falar para aquele rico assim, ó, deixa tudo para lá e vem atrás de mim. O que pesou talvez não foi só o fato daquele jovem ter muitos bens, mas também o fato de que Jesus disse para ele assim, pega você, pega tudo que tem, vende, dá para os pobres. Imagina você, uma pessoa da sua cidade, da cidade onde você mora, rica, talvez a mais rica da cidade, e de repente ela pegando tudo que ela tem, vendendo, batendo de porta em porta, pedindo às pessoas, compra, eu estou vendendo aqui meu carro, estou vendendo minha casa, eu estou vendendo esse imóvel, eu estou precisando vender isso aqui. Imagina essa pessoa passando por esse processo de humilhação. Vender primeiro, depois dar aos pobres e depois seguir a Jesus. Um processo de humilhação. A humilhação, queridos, nos trata. A humilhação nos torna dependentes do Senhor. A humilhação é importante. Toda a vitória da igreja, ela vem através da humilhação. Nós poderíamos falar de vários textos de pessoas que, ao se humilharem, foram abençoadas. Eu gostaria de encerrar, querido, essa pequena parte aqui, dizendo para você que o primeiro passo dos 5 que eu quero falar sobre finança, sobre o momento financeiro difícil que você pode vir a passar, o dia mau que a Bíblia diz que vem, 5 passos importantes. E o primeiro eu gostaria que você gravasse aí e ficasse assim
analisando tudo que eu falei, processo de humilhação. Primeiro passo, humilhar-se. Eu quero orar pela tua vida. Pai, essa pessoa que está ouvindo esse vídeo agora, essa pessoa que vai ouvir e que eu não conheço a vida dela, mas que talvez esteja passando um momento de crise, um momento difícil. Pai, a tua igreja, ela depende do Senhor. E nós sabemos que no Senhor, que em Jesus, está toda a provisão e todo o milagre. Mas nós também cremos que o Senhor é aquele que concede sabedoria. Conceda aos teus filhos que agora estão ouvindo essa palavra sabedoria para saírem desse emaranhado de problemas, desse laço de problemas, e que eles possam prosperar, que eles possam se humilhar e que eles possam ver a grande vitória que o Senhor tem para a vida deles. Pai, eu oro no nome de Jesus. Amém.